Bem-vindo mais uma vez aqui a um episódio da 91 Cast. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, especialista em psicomotricidade relacional, é a Mara Santiago. Seja muito bem-vinda, Mara. Obrigada. Olá, boa noite. Mara, primeiramente, né, a gente vai ter um assunto muito interessante aqui sobre a neurociência e o empreendedorismo. A Mara vai explicar um pouquinho dessa relação. A gente teve uma conversa prévia que já vai ser um assunto bem bacana. Eu queria que você começasse explicando para a gente o funcionamento do cérebro humano, como pode influenciar na vida do empreendedor, né, relacionado com a neurociência. Ou, né, começando pelo princípio, o que é a neurociência? Bom, a neurociência, ela estuda as estruturas cerebrais e os mecanismos biológicos, né? E dentro da neurociência existem alguns campos de estudo em relação ao empreendedorismo, que seria a neurociência comportamental e a neurociência cognitiva. A neurociência cognitiva, ela estuda a memória, o raciocínio, a atenção, e já a comportamental, a questão das emoções, a afetividade. Então, isso a gente diz que está muito ligado com o empreendedorismo, porque o empreendedor ele precisa dessa estrutura, né, para conseguir que o seu negócio tenha sucesso. E quando a gente fala, né, de outros campos da neurociência aí, como a neuroanatomia, a neuropsicologia, né, que também auxiliam nessa questão do empreendedorismo, mas essa questão comportamental e cognitiva é a que mais tem a ver com o empreendedor hoje. Então, eu acho que nesse campo aí que o empreendedor teria que se dedicar mesmo, né? Nesse campo da neurociência. E para quem não sabe, aqui a Mara tem propriedade para falar. A Mara é empresária há mais de 20 anos, né? Ela tem aqui na cidade de Curitiba a empresa Só Embreagens. E como que você atribui o sucesso do empreendedor, né, vinculado à neurociência? Como que isso pode contribuir para o sucesso? Então, o empreendedor, ele precisa de algumas coisas para dar certo, né? Hoje a gente não pode simplesmente empreender, nós temos que nos capacitar para empreender. Quando você nasce empreendedor, eu digo que existem empreendedores nato, né? Que ele realmente tem um feeling assim que é absurdo. Então, tudo que toca realmente faz dinheiro. Mas hoje tem muita gente empreendendo. Então, para empreender hoje, você precisa de capacitação também. Então, disciplina, você precisa controlar as suas emoções, né, para uma tomada de decisão. Então, são várias coisas que hoje o empreendedor precisa na questão de gestão da empresa, até mesmo para a sua estrutura, né, para a sua estrutura emocional. A neurociência tem ajudado, né? Porque quando você fala em estrutura emocional, é você ter uma base, né, do que você realmente quer para a sua vida, onde você quer desenvolver. Ah, eu tenho um projeto para que eu possa empreender. Então, assim, primeiro você tem que pensar o que você quer para a sua vida, né? É isso que você quer? Ok. Então, qual é a área e o que eu posso fazer para que esse meu negócio dê certo? Então, eu vou fazer um planejamento. Depois desse planejamento, são as tomadas de decisões, né? Como que eu vou colocar esse planejamento, esse projeto em prática? E aí entra a neurociência no momento em que você consegue avaliar tudo isso e consegue, de certa forma, eh, estudar, ter mais atenção, ter mais disciplina, todas essas questões que estão ligadas ao cérebro mesmo, né? Essa foi uma questão até que você tocou aqui sobre emoções. E emoções, na verdade, está relacionada na vida do ser humano, né? A tudo. Tudo, né? Uhum. E especialmente, acho que na vida do empreendedor, a principal emoção que ele tem é nas tomadas de decisão sob pressão. Isso. Como que eu posso. Exatamente. Então, hoje a gente sabe que é muito difícil ser empresário
no país. A gente tem algumas dificuldades em relação à questão de gestão mesmo, né, da sua equipe, que eu acho que é uma das principais hoje, assim, sabe? Hoje o empresário ele está passando por uma dificuldade na contratação de alguns profissionais, né? E até a falta de alguns profissionais no mercado de trabalho. Então, quando a pessoa passa por alguma situação ali que ela precisa dessa tomada de decisão rápida, eu digo que aí entra uma questão do mindfulness também, que é uma situação bem bacana, que é a atenção voltada para o agora, né? Porque na maioria das vezes a gente pensa, mas eu preciso que isso seja feito em tal eh, situação. Então, mas na maioria das vezes você deixa de fazer o que você precisa fazer nesse momento. Por quê? Por ansiedade, por pressão. Muitas vezes a pessoa precisa decidir ali sobre um funcionário ou sobre algum compromisso com um fornecedor, e aí muitas vezes se perde por conta da pressão que está sentindo naquele momento, que eu tenho que vender, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Resultado. Então, assim, uma das questões que eu acho muito importante na questão da tomada da decisão é a respiração. Existem técnicas hoje de respiração que faz com que você acalme, né, para tomar a decisão mais correta. Porque quando você toma uma decisão impensada, aí assim, No popular de cabeça geralmente quente, né? você não acerta, você não é assertiva quando você toma essa decisão. Então você precisa realmente respirar. Tem uma técnica das 10 respirações que você faz 10 respirações profundas. Então, eu acho que o empreendedor pode ter esse tempo de entrar na sua sala, respirar, fazer essa técnica, relaxar, né? E voltar para tomar essa decisão. Claro que existem coisas que não dá para você ir para uma sala respirar. Você vai respirar onde você está mesmo, né? Respira fundo, Mas uma vez já ajuda. essa técnica funciona mesmo, Funciona. porque eu participei de uma incubadora de escritórios, né? E eu sou uma pessoa muito tímida, na verdade. E, e eu tenho vergonha de falar em público. Uhum. E uma das pessoas que estavam ensinando a gente lá como se portar em público e tudo mais, ela falou: ó, se vocês estiverem nervosos para se apresentar, dela ensinou a técnica da respiração, que você segura a respiração, Isso. prende, né? Depois solta, prende de novo, faz. Só que ela falou umas 3 vezes, né? E isso, nossa, dá um. Parece que alivia a pressão, você entra mais confiante. Também não sei como que explicar, mas funciona. Funciona, e a respiração ela funciona para tudo, né? Você está nervoso, você respira, né? Agora, por exemplo, a gente está aqui, Sim, com certeza. respira, e aí parece que até o teu cérebro oxigena melhor e você passa a ter umas ideias e falas diferentes, né? Uhum. E para o empreendedor isso funciona super. É muito bom porque faz com que ele realmente consiga tomar uma decisão mais assertiva. Eu me vejo em vários pontos desse nosso primeiro momento aqui, né? Sem nem eu ter falado nada aqui ainda, já me enxergo em vários detalhes. Primeiro, hoje eu não indicaria para alguém começar um negócio da forma que eu comecei. Empreender daquela forma, sem dinheiro, sem conhecimento, só com coragem e à vontade. Assim, quando alguém me pergunta, realmente já é o que eu trago para a pessoa, capacitação. Vai buscar Capacita conhecimento, estuda, porque até tem mais oportunidade hoje de Com estudar com tudo certeza. que tem no mercado. Né? E mais um detalhe, que quando eu precisei tomar algumas decisões dentro da empresa, eu sempre ia dar uma volta no parque, né? Fazer uma caminhada, sabe? Me conectar com a natureza. Isso. E parece que vinha uma clareza na minha mente quando eu saía daquele ambiente mesmo. Dentro do ambiente de trabalho, eu saía, ia dar uma volta, assim, pela manhã, tomar um ar, ouvir uns passarinhos cantando. Isso influencia de alguma forma, realmente, para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva? Com toda certeza. O empreendedor, ele tem que ter a capacidade de identificar os problemas
e as oportunidades, né? E muitas vezes essa saída que você dá, né, em contato com a natureza, que te faz relaxar, né? É uma situação que te traz um bem-estar. E o empreendedor, hoje, ele precisa desse bem-estar para que ele possa tomar uma decisão mais certa, né? Porque muitas vezes, quando você está envolvido com o trabalho, não sei se é aquela questão assim, quem trabalha não ganha dinheiro, né? Todo mundo fala que é, há controvérsias, né? A gente precisa trabalhar sim, mas assim, nós temos que ter o tempo para se conectar conosco mesmo. Tá? Então, essa conexão é através da respiração, é você entrar em algum ambiente sozinho, procurar uma posição confortável, fazer a sua respiração, né? Aí parece que as coisas fluem de uma forma muito melhor. Porque se você está muito envolvido com várias coisas do operacional mesmo, tá lá trabalhando e coloca a mão na massa, e às vezes não te sobra tempo para você fazer isso, né? Para você Sim. pensar em uma forma de empreender melhor, de ter oportunidades melhor. O... Além do bem-estar e da técnica de respiração, existe alguma outra técnica que o empreendedor pode melhorar sua resiliência e lidar com os desafios diários? Sim, na verdade, hoje existem várias técnicas, né? Eu gosto muito de falar de uma situação que talvez alguns empreendedores pensam, não, mas assim, que é os 7 dias da gratidão. Eu acho que é uma questão bem bacana para o empreendedor, porque aí assim, ele vai começar sendo grato por alguma coisa, né? No primeiro dia ele vai ser grato pela empresa, aí ele vai listar algumas coisas, né, de dentro da empresa. Eu sou grato pela minha empresa, pelos meus funcionários, né, pela estrutura, pelos meus clientes, porque quando você começa a escrever, eu acho que parece que a coisa começa realmente a ficar mais tranquilo para a pessoa. Então, aí no outro dia ele vai ser grato pela família, e ele pode listar as pessoas da família e ao que ele é grato, né? Depois ele vai agradecer. Então, assim, ele faz uma sequência de 7 dias. É muito bacana, porque ali você consegue colocar no papel quantas coisas boas estão acontecendo na sua vida. E às vezes, com essa correria do dia a dia, passa despercebido, né? Você não consegue ser grato nem por ter levantado da cama e estar bem, né? Eu tenho uma família linda, eu tenho tudo perfeito, mas assim, a minha vida é tão corrida, né, que muitas vezes você para e deixa passar a questão da gratidão. E quando a gente fala em emoções, a gente tem que ter, assim, uma coisa muito ligada à outra. A questão espiritual, a questão emocional, né? Aí tem a questão intelectual. Então, são tudo coisas que precisam estar interligadas para que você esteja bem estruturado para tocar um negócio. De tudo que a gente falou, que contextualizou, tem uma coisa que está sendo muito utilizada, né, para o crescimento pessoal, né, e desenvolvimento de empresas, que eles falam assim que tudo está no mindset, né? Como a neurociência se aplica ao mindset das pessoas para seu crescimento? Então, o mindset, existem, né, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, as pessoas acreditam, né, que a inteligência, a criatividade não pode ser melhorada. Já no mindset de crescimento, a gente percebe o quanto você consegue melhorar a sua criatividade, a sua inteligência, através de estudo, através de autoconhecimento, autocompaixão. Então, é uma coisa bastante interessante, porque você sai daquela bolha, né? Onde a gente vive, geralmente, uma bolha que parece que não tem nenhuma outra oportunidade
além dessa bolha, né? E quando você pensa em mindset de crescimento, é justamente sair da bolha e entender que existem outras oportunidades, que você pode sim ser mais criativo, que você pode sim desenvolver a sua inteligência. Que o mundo é muito grande, né? É, Exatamente. isso mesmo. E dentro dessa questão de envolve uma inteligência emocional isso, né? Para Sim. você sair dessa bolha, né? E como buscar isso no dia a dia, realmente ter essa virada de chave. É muito importante a questão comportamental mesmo, né? Hoje a gente sabe que tudo atrapalha, né? As pessoas falam, ah, não, isso não dá para fazer porque eu não tenho horário. Ah, agora não. Então, assim, quando você procura ter uma conexão consigo mesmo, você consegue com toda certeza melhorar vários aspectos na sua vida, né? Então, eu digo que você trabalhar a sua respiração, você trabalhar a questão emocional, a resiliência, você trabalhar a questão de saúde mesmo, né? Se organizar, você se planejar, você planejar o seu dia de uma forma diferente. Porque hoje a gente percebe que, infelizmente, o celular ele não tem só uma utilidade boa, né? Tem também, mas assim, toma muito tempo das pessoas. Então, o tempo das pessoas, Economiza e toma, né? exatamente, porque assim, você tem como utilizá-lo para para uma questão boa, saudável, né? Que é quando você vai usar para autoconhecimento, para falar com um amigo, né? Ah, eu vou ligar para alguém que faz muito tempo que eu não vejo. Mas o que acontece é que hoje, assim, tudo é celular. Então, as pessoas começam o dia com o celular na mão. Enquanto você deveria começar o dia arrumando a sua cama, né? Uhum. Então, levantando, tomando seu banho, tomando seu café de uma forma mais tranquila, a primeira coisa que o ser humano faz é pegar o celular e começar o dia em videozinhos rapidinhos e ver a rede social. E isso, você perde um tempo muito grande nessa questão do celular. Então, quando você fala em bem-estar, nós temos que pensar que nós precisamos cuidar de algumas áreas, né, da nossa vida. Aí você cuida da tua saúde, né, que é uma questão física. A questão intelectual, que é onde você vai adquirir o teu conhecimento. A questão espiritual, você tem que ter o contato espiritual, né? Alguma crença, alguma coisa que você é, pense que seja maior que você e que aquilo te traga um bem-estar também. Né? Então, as coisas estão muito interligadas. Eu preciso que as áreas da minha vida estejam bem. Claro que você não vai estar bem o tempo todo. Né? Ninguém vai estar bem o tempo todo. Mas nós precisamos tentar encontrar um equilíbrio para que facilite o nosso dia a dia. E esse equilíbrio é equilibrando todas as áreas da sua vida mesmo. E assim, os problemas que às vezes a gente traz do passado, bloqueios emocionais, né, traumas de infância, isso ele acaba atrapalhando no dia a dia de um empreendedor, né, ou no modo geral, né, das pessoas, acaba atrapalhando essas pessoas de se desenvolverem mais, de conseguir conquistar um próximo nível no seu dia a dia. Como que mudaria isso? De que forma que alguém que está se sentindo às vezes que não tem uma capacidade de evolução por às vezes um trauma que aconteceu lá atrás, como que ela consegue ressignificar isso? Na verdade, hoje existem muitos traumas, né? Eu falo que o corpo da gente, ele é tomado de marcas, né? Marcas lá da infância, marcas aqui. Então, é o lugar onde as emoções estão muito presentes, né? Tanto que as lembranças, as memórias que você vai criando aí ao longo dos anos, né? Elas realmente fazem uma diferença muito grande na vida adulta. Hoje, nós vivemos num mundo doente,
principalmente pós-pandemia, né? As pessoas realmente estão muito mais estressadas, estão mais ansiosas. Nós temos aí a síndrome do pensamento acelerado, que as pessoas não conseguem mais se concentrar. Então, hoje, essas técnicas que a gente fala de respiração, a terapia, que eu acho que é fantástico na vida das pessoas, né? As pessoas não valorizam muito, mas, assim, eu não vejo outra forma de você encontrar um equilíbrio que não seja através de terapia, porque tem algumas coisas que você não vai dar conta sozinho. E quem que precisa de uma terapia, assim? Todo mundo precisa, Eu, você, todos, todo mundo, todo mundo independente precisa. do nível que está. Às vezes eu posso estar aqui, por exemplo, né, na minha ignorância, estar me Sim, sentindo muito bem e ignorar isso, né? Eu sim. acho que eu não preciso disso porque eu não tô ficando louco, eu não tô com nenhum tipo de problema, assim. É que acho que cada um lida de uma Sim, maneira, né? Então, daí tem sim, aquele que acha que não tá com problema, né? Exatamente, E as pessoas, exatamente. e geralmente a mulher procura mais porque a mulher já é mais aberta pra isso, até pra saúde, né? O homem pra ir no médico é muito difícil. A mulher, qualquer Só vai se dorzinha, estiver qualquer. morrendo, cara. Exatamente, exatamente. E eu acho que a mulher traz muita dessa responsabilidade pra gente que a gente tem que procurar e se cuidar, né? E é importante. é importante. Então, a gente quando fala em terapia, ou mesmo em ir ao psiquiatra, que existem algumas patologias que você precisa também de um psiquiatra Sim, para, né, cuidar do teu emocional ali. E quando você fala dessa questão, ainda existe muito aquele tabu de quem vai no psiquiatra é louco, quem faz terapia é porque o cara é maluco, a mulher é maluca. Não, gente, hoje a terapia, ela te ajuda de uma forma muito tranquila, né? Porque o terapeuta, na maioria das vezes, ele vai ouvir as suas dores, as suas ansiedades, as suas angústias, né? E de certa forma ali vai te ajudar a melhorar algumas situações na sua vida, né? Quando a gente fala terapia, existem vários tipos de terapia hoje, né? E quando você consegue um equilíbrio através dessas terapias, é muito bacana, porque aí você sai de um sofrimento, né? Você tem que estar disposto a se curar, porque às vezes a pessoa não está disposta a se curar. E aí, quando você fala do empreender, e esse empreendedor tem muitas situações de traumas para trás, fica bem complicado, porque daí parece que ele não sai do lugar. E eu vou te dizer um exemplo assim que a gente vê muito com mulheres empreendedoras, tá? Às vezes a mulher tem muito desejo de empreender, o desejo de estar fazendo alguma coisa para que ela fique, se sinta melhor até às vezes, né? E aí, em algumas situações, ela tem pessoas, e na maioria das vezes o marido dela, dizendo para ela assim: você não é capaz. Você não tem competência para isso. Sabe? Então, assim, ou outras pessoas que começam a colocar essa pessoa para baixo, né? Negatividade. principalmente Negatividade, quando vem de e dentro de casa, dizendo né? isso, às vezes do pai, da mãe, né? Tem vários adolescentes hoje que são empreendedores, que você Sim. percebe que eles têm um gás, né, e uma vontade de dar certo, e é muito legal isso. E às vezes o pai e a mãe acabam assim passando uma rasteira no filho, né? Sim, O pai e a mãe vai lá dizer: Sabotando, não, né? para com isso, você não tem competência para isso. E às vezes assim, porque não é o sonho do pai, sim. né? O sonho do pai e daquela mãe é que aquele adolescente faça outra coisa, que aquela criança seja diferente, ou que aquela esposa ou aquele marido seja o que eles estão idealizando e não o que eles querem fazer, né? Então, nesse caso, é muito ruim, né? Essas questões de traumas, essas questões Para de reverter, memórias. para reverter essa situação de sabotagem, aí que entra a psicologia de afirmação Com certeza, a psicologia positiva ali, positiva, né? no caso, ajuda muito, né? Porque daí tem técnicas que vão ser trabalhadas nesse ser
para que ele se sinta melhor com ele mesmo, né? Eu digo que a pessoa precisa se encantar com ela mesma. Para ela transformar a vida dela, ela precisa se encantar com ela mesma. Quando ela não tem esse encanto por ela, ela não consegue fazer nada, porque ela realmente começa a procrastinar contra ela mesma, né? E ela começa a acreditar nas coisas que o meio está propondo para ela. Não é o que ela é, mas o que o meio quer que ela Que ela seja, Eu né? acredita. vejo isso também assim como uma certa forma de proteção, principalmente quando vem dos nossos pais, porque eles não querem a frustração, né? Ele não quer que você passe por algo que você não dê conta de resolver lá na frente. Então, talvez é uma certa proteção do pai, de uma mãe que fala, não, não vai por esse caminho, não faz isso. Ou fala porque isso aconteceu comigo. Uhum. Quando eu montei a barbearia, passou algum tempo, eu ia para um espaço maior e seria umas 5 vezes maior o meu aluguel naquele momento. E a minha mãe falou: "Para que fazer isso? Você não precisa disso. Tá louco? Já tá bom do tamanho que tá bom como está. Não tem necessidade de você fazer isso aí." Só que eu fui buscar conhecimento, né, Ótimo. de um profissional, de quem poderia me trazer uma base. E o profissional da área, ele falou para mim que eu precisava cortar mais 2 cabelos por dia apenas para eu estar fazendo essa mudança. E aí eu falei para a mãe, mãe, eu já estou decidido, eu fui buscar a ajuda de um profissional. Daí ela olhou para mim assim, ele respirou fundo, sabe? Deu aquela respirada funda assim. Ai, ai. Então eu entendo às vezes que a gente bota muita confiança em quem está dentro da nossa casa, ali, o pai, Sim. a mãe, o marido, enfim. Só que às vezes o medo deles, e se eu tivesse seguido isso, talvez eu não estaria aqui hoje, não teria o resultado, né, que a minha barbearia hoje me proporciona. Então, às vezes não é por maldade, né? Não, não, de Não é forma por alguma. maldade, é mais Na verdade, essa proteção que a gente vê muito no nosso país, né? Existem alguns países aí que você não vê essa super proteção das mães, mas é nosso, é materno isso, né? Quando você, né, falou, não, eu vou, você deu um passo muito grande, né? É você se realmente, desse eu errado, vou empreender. se Eu desse vou errado, empreender. É muito legal, porque assim, mãe, eu entendo a sua preocupação, sim, mas eu preciso fazer, né? sim, Eu preciso entender o processo para que eu consiga dar certo. E muitas vezes, assim, a proteção, ela é boa até um certo ponto, né? exatamente, Porque aí quando você protege demais, você não ajuda, sim, porque a criança lá na frente vai sentir uma dificuldade enorme na Vai se vida dela, frustrar, né? vai se frustrar em algum momento. Então, a criança, principalmente a criança de hoje, ela precisa se frustrar, o adolescente, eles precisam se frustrar, Precisa ter ou né? não, né? Eles precisam desse não, muitas vezes, para que eles cresçam e sejam um adulto saudável, né? com Então, certeza. às vezes, quando você fica super protegendo, você acaba prejudicando a vida. E isso, a superproteção não está ligada com a afetividade, tá? Porque quando a gente fala de afetividade, a mãe amorosa, a mãe, o pai, o marido, né, o irmão, a afetividade é importantíssimo na vida de um ser humano. Porque eu digo que a nossa pele é assim a maior forma de você registrar memórias. Então, aquela mãe que abraça, aquela mãe que beija, carinhosa, que diz eu te amo, tá super legal. É assim mesmo que tem que ser, né? E tem muitas mulheres, homens e né, crianças mesmo que não conseguem dar um abraço. E aí você pergunta como que vai ser, né? E o porquê? Por que que essa pessoa não consegue abraçar? Aí a gente vai buscar um pouquinho esse ambiente onde ela viveu, como era esse pai, como era essa mãe, e aí você vai começando a entender o que que acontece na vida daquela pessoa. Para mim está sendo muito bom tudo isso aqui, porque realmente dentro de casa eu também não tive esse afeto dessa forma.
esse carinho. E eu fui encontrar esse tipo de ambiente dentro da igreja. Quando eu mudei de igreja, aí lá todo mundo abraçava. E aí eu achava bem estranho no começo, eu ficava assim, com o braço dentro, com medo, né? Daí aos poucos eu fui entendendo, né, a dinâmica, o pessoal abraçando, e é gostoso, né? Você receber Muito, todo esse afeto, esse carinho. É muito, muito. muito Eu legal. aprendi com a minha esposa, porque eu sou muito fechado. Aham. E a minha esposa é muito amorosa. Então e eu tive uma vivência assim também. Não tinha esse afeto de abraço, beijo e tudo mais. Sim. E minha esposa é totalmente diferente. Ela é do afeto, E que bom, né, que sempre tem alguém para ensinar. com certeza. E aí entra aquela questão da psicomotricidade relacional que nós falamos ali no começo, né? O quão é importante na vida das pessoas. Essa técnica, a psicomotricidade relacional, foi uma técnica desenvolvida por André Lapierre em 1960, né? E ela é uma prática que ela busca trabalhar justamente isso, né? As questões afetivo, emocional e relacional do ser humano. Então, quando eu conheci, eu me apaixonei, assim, eu acho que é fantástico. Ela trabalha muito com o brincar, com o toque, né? E quando você coloca uma criança para fazer a psicomotricidade relacional, você consegue ver a mudança, por exemplo, de uma criança extremamente agressiva se transformando numa criança extremamente afetiva. Então, assim, é muito fantástica essa Acho técnica, que um sabe? tema que está muito em alta, não sei se tem alguma coisa a ver, mas hoje eu até li uma matéria, tem um índice muito alto de crianças nascendo com autismo. Essa técnica pode ajudar essas Muito, crianças? muito, qualquer tipo de patologia. O autismo, o TDAH, a hiperatividade, então todas as patologias, né? Você consegue uma resolução muito boa com a psicomotricidade relacional. Aí a gente volta lá para o empreendedorismo. Dentro das empresas. Gente, é fantástico o que a psicomotricidade relacional faz dentro das empresas. Assim, as palestras usando, na verdade, eu utilizo muito a psicomotricidade relacional dentro das palestras nas empresas. É como que você aplica isso dentro da empresa? Então, essas técnicas, eu falo que eu saio com o carro carregado, né? O carro cheio de bola, bambolê, bastões, cordas, tecido, que são materiais que a gente utiliza na psicomotricidade relacional. Paraquedas, então, assim, é gostoso porque você chega na empresa, você coloca uma música animada, você coloca os funcionários para interagirem um com o outro, para brincar mesmo, brincar como se fossem crianças, né? E aí você vai trabalhando toda a questão dessa empresa, por exemplo. Eu tenho vários funcionários que não se dão bem dentro da empresa. Eles vão ter que brincar juntos, eles vão ter que se tocar, eles vão ter que olhar no olho um do outro, né? Então é muito legal porque você percebe aqueles que têm alguma desavença, eles começam a se divertir junto. Então fica uma coisa tão gostosa que ao final da palestra tá todo mundo bem, tá todo mundo lá abraçando um ao outro. Então é muito legal, né? Hoje eu digo que é uma técnica que deveria ser empregada em todas as empresas. Ela super funciona, ela é muito legal, porque o dia a dia é muito pesado. Quando você para simplesmente fazer uma palestra, falar, você olha assim, tem muita gente dormindo, o outro está lá conversando com um amigo, né? E quando você traz algum tema que seja, né, a necessidade da empresa. Olha, eu preciso fazer os meus funcionários venderem mais, mas eles vão aprender a vender mais ou eles vão ficar mais dispostos quando você trabalha com a brincadeira, né? De forma lúdica, De né? uma forma mais lúdica, mais dinâmica, é muito mais gostoso. Porque aí você faz lá uma dinâmica e depois você fala alguma coisa. Então, assim, o conhecimento vem junto com a brincadeira, né? E ao final de tudo isso, quem sai ganhando sempre
é a pessoa e a empresa, né? Então a empresa ganha muito com isso Eu também. já vi algumas empresas aplicando essa maneira de forma lúdica para ensinar códigos de conduta da empresa, principalmente o pessoal de fábrica que não é muito de ler Sim, as coisas, né? Então era uma forma deles aprenderem o conteúdo, né? E brincarem, se isso. divertirem e absorverem. Mas dentro dessas tuas palestras, eu queria entender qual o resultado ou o benefício que a empresa tem, né, com depois da aplicação dessa palestra. Então, a gente pode perceber no momento da palestra ali que alguns funcionários eles trazem muito forte essa emoção que eles estão sentindo, esses registros que eles têm de infância mesmo, né? Traumas. E quando você consegue olhar para aquele funcionário que ele está assim desabando em algum momento ali do, né, da palestra, ele está desabando, ele realmente começa a trazer tudo o que está incomodando para fora. Porque a intenção é justamente isso, né? É que ele traga para fora o que está Se liberte. incomodando, que ele se liberte disso, né? Então, quando você traz esse benefício de fazer com que ele entenda o que está incomodando, coloque para fora, e a partir dali ele comece uma forma nova de se encantar por ele mesmo, de olhar ele como um funcionário melhor. Ah, não, eu quero progredir nessa empresa, eu quero ter sucesso no que eu faço. Muitas vezes você sabe que é um funcionário que ele está lá para fazer alguma coisa que ele vai fazer sempre aquilo. Mas ele tem que fazer sempre aquilo de uma forma mais confortável para ele também, né? Sim. Para ele, e ele estando bem dentro da empresa, desempenhando bem o papel dele, a empresa só tem a ganhar com isso, né? E aí você consegue identificar muitas vezes, olha, vamos fazer um grupo para que esse grupo seja trabalhado de uma forma diferente, né? Porque tem algumas coisas que você não resolve numa única sessão, né? Mas muita coisa se resolve numa única sessão. E eu garanto para vocês que assim, no momento em que passar por essa interagir um funcionário com o outro, se relacionarem de uma forma mais lúdica, com brincadeiras, com afeto, eles voltam para o setor diferente. Eles voltam de uma forma mais confiante, né? Eles voltam respeitando mais um ao outro, porque a gente trabalha muito essa questão de autoconfiança, de autocompaixão, o autoconhecimento, que ele tem que conhecer algumas questões dentro da empresa. Para você hoje ser um bom profissional, você precisa ter conhecimento, né? E aquilo que você falou assim, muitas vezes a pessoa não quer estudar. Então você tem que despertar o interesse, né? Essa pessoa pode até não pegar um livro para ler, mas ela precisa entender o processo, né? Entender o processo que ela está passando para que ela se desenvolva dentro da empresa. Uma pergunta? Eu vejo bastante esse conteúdo ajudando na minha percepção da criação de uma cultura até mais forte dentro da empresa, né? Quando você faz esse tipo de treinamento, né, que não deixa de ser, eu acredito, Uhum. um treinamento assim, a pessoa se sente que a empresa está cuidando dela. E motiva, né? Sim, Ela acaba motiva, motivando ela de uma forma motiva, diferente, né? Por mais que sim, ela está ali muito tempo fazendo exatamente a mesma função, quando recebe um cuidado, né, da empresa, assim, ele vai falar, não, eu gosto desse lugar. Eles sim. estão preocupados com o meu bem-estar, né? E isso ajuda demais, de É, certa forma também, ele se desenvolver melhor naquela função que ele pratica. sim. E hoje a liderança é isso, né? É você crescer junto. Não tem mais aquela questão assim, eu sou o líder e vocês são, né, os funcionários e tem que, né, os colaboradores, né? Eu sou o líder dessa empresa, vocês são os colaboradores, então eu dito as regras. Não, isso não cabe mais, né? Nós precisamos entender que a liderança
ela não vai na frente, ela vai junto, né? Ela segue junto com cada colaborador. Então, esse colaborador, ele precisa realmente estar bem para que ele tenha um desempenho melhor dentro dessa empresa. Porque quando o líder não presta atenção nessas questões, os colaboradores realmente acabam sendo desestimulados, né? Eles não têm mais. Muitos vão porque tem que trabalhar e tem que receber no final do mês. E até essa geração agora mais nova é a geração do bem-estar, né? Eles Uhum, preferem ter uma vida saudável, né? Não é igual sim, a nossa geração que era do trabalho duro, de vamos trabalhar, 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 trabalhar e depois a gente pensa na saúde, né? Essa geração de agora, eles pensam muito na saúde, na questão da mentalidade, né? Na cabeça. sim. O líder há 30 anos atrás, se a gente pensar, né, num modelo de liderança de 30 anos atrás, ele era mais autoritário mesmo, né? Hoje, Sim, no mundo mais moderno, Não se cabe, né? chegar não um líder cabe. nessa mesma postura, ele Não, não não dura fica uma nenhum semana. colaborador, né? Todo mundo vai embora. Exatamente. É E bem até isso aí. na semana, no episódio anterior, na verdade, né? O Delara, na agência dele, ele tem a semana de 4 dias, que é justamente para isso, proporcionar uma qualidade de vida melhor para os funcionários dele. Então é bem interessante. Bom, acho que o papo tá bem interessante, mas a gente já se alongou bastante, né? E eu gostaria que você deixasse algum conselho para quem quer empreender, quem tem interesse de se desenvolver. Câmera toda sua. Então, eu realmente acho assim, quem quer empreender, né? Primeiro, se conhecer, sabe? O que você é capaz, né? Você ter esse conhecimento é extremamente importante. Depois, buscar realmente o conhecimento. Não vai entrar no negócio se você não conhecer, né? Você precisa ter esse conhecimento, né? Trabalhar as suas questões físicas, emocionais, e aí, assim, procurar um equilíbrio antes de empreender, né? Para que você realmente possa desenvolver da melhor forma possível, para que você, porque atue, para que assim você cresça, para que você tenha sucesso, né? Então procurar se conhecer como ser humano, né? Tentar curar suas dores. Eu acho que isso é importante, né? Antes de qualquer negócio, sabe? Estar bem, né, E com você. assim, gente, não conheço outra forma a não ser se capacitando para isso. A pessoa precisa de capacitação também, né? Não é só cuida do emocional e cuida do intelectual também. Para o teu momento, Fidel. Diz para nós aí, qual seria uma pergunta que faltou a gente fazer hoje aqui para você? Pergunta que faltou. Nossa, O que você faria no nosso lugar, né? Que você gostaria que a gente tivesse feito para você. legal. Vamos ver. Ah, antes disso, acho que tem uma coisa muito interessante que você comentou, um projeto, né, que você participa, né? Eu anotei aqui que é um projeto Encantar-se consigo mesmo e Transformar a própria vida. transformar a própria vida. Se puder falar um pouco dele, depois responder a pergunta do Vidal, é. Que eu acho que isso é bem interessante, né? Porque é um projeto, pelo que eu entendi, né? Eu sou meio leigo, mas é um projeto que empodera as mulheres, né? Isso. Aham. Na verdade, acho que foi essa pergunta que faltou, né? Tá, Ah, fala aí. olha aí. Legal. Então, Saiu assim, bem. boa, né? É um projeto que, em uma das pós-graduações que eu fiz, foi o meu projeto de aplicação. Eu senti a necessidade, até quando eu iniciei os treinamentos e palestras, eu via que as mulheres tinham uma vontade enorme de empreender. E elas tinham grandes dificuldades, né? Então, no momento dos treinamentos e palestras, o que acontecia? Você percebia aquela mulher se acabando, assim, né? Ela se via de uma forma muito empoderada, mas ela não tinha a condição, a capacidade de sair do lugar que ela estava. Muitas vezes por influência do meio que ela vive. E aí eu pensei, não, gente, eu sou tão abençoada, acontecem tantas coisas boas na minha vida, né?
que eu preciso ajudar as mulheres a empreender, a fazer diferente. E como que elas vão fazer diferente? Primeiro, elas precisam se amar. Elas precisam entender que elas têm que se encantar por elas mesmas, né? Eu tenho que me olhar no espelho e dizer, nossa, eu me amo. Porque aí é muito mais tranquilo, né? Quando você tem uma autoconfiança, quando você se ama de fato, né? É muito mais tranquilo fazer qualquer tipo de coisa, porque qualquer um que aponte do externo, né, para dizer assim, ah, você não é capaz, não vai atingir. Você vai dizer, não, eu sou capaz, sim. E eu vou provar que eu sou capaz, né? Então, pensando nisso e no dia a dia, que a mulher tem o dia super atarefado e muitas vezes ela leva a criança para a escola, ela trabalha, ela faz, tem todos os afazeres dentro de casa. Então, é tanta coisa que às vezes não sobra tempo para empreender. Então, esse projeto, ele visa assim, melhorar essa qualidade de vida da mulher, melhorar o amor próprio e fazer com que elas entendam que a gente pode sim planejar a nossa vida, na verdade. Nós podemos planejar a nossa vida, né? E elas precisam, assim, ter foco no agora, né? O que eu quero nesse momento. Então, esse projeto visa justamente isso, ajudá-las a sair da zona de conforto e dar um passo maior, né? Aonde eu quero chegar? Aí depende de cada uma. Então, a gente vai estar auxiliando através de consultoria, através de treinamentos, mas assim, onde quer chegar depende de cada uma, né? Cada um tem uma expectativa aí, né, na vida. Então, é bem bacana porque a gente consegue ver o quanto tem mulheres precisando de ajuda e o quanto as mulheres podem se ajudar, né? Porque assim, não é eu quero ir lá e ajudar, não. Eu quero que mulheres ajudem mulheres, né? Os homens também serão ajudados, podem ter Mas esse certeza, movimento de mulheres é porque bem maior, né? e assim, e no momento em que a mulher consegue se amar, pode ter certeza que os maridos vão ser mais amados, os filhos vão ser mais amados, então é um ciclo bem bacana, sabe? Mas eu acho que as mulheres, elas se ajudam mais que os homens. Os homens é muito eu faço sozinho e é assim. E a mulher não. Eu vejo isso por conta até o meu filho estuda na mesma escola que a filha do Vidal. E as mães têm um grupo para definir quem compra camiseta lá para a escola, quem compra a Uhum, caixa, e aí todas elas se ajudam. sim, E o homem não tem isso. O aham. homem vai atrás lá e resolve e não tem. Mas assim, eu queria saber que tem muitas mulheres aqui nos ouvindo. Como que elas fazem para participar do seu projeto? Onde que elas te encontram? Então, elas podem entrar em contato comigo através do celular, que eu acho que depois vocês podem deixar lá, Uhum. né? Que aí a gente passa os endereços de onde eu atendo, eu faço também atendimento domiciliar, então, assim, tudo para facilitar a vida no dia a dia hoje, né? Existem alguns treinamentos que eu faço numa chácara, que é bem bacana, que aí junto um monte de mulheres, né? Então, depende do que elas realmente estão buscando, daí a gente combina. Ah, legal. Bom, eu acho. Você pode deixar a sua rede social também para facilitar, né? Às vezes Aham. a comunicação, a procura, conhecer um pouquinho do seu trabalho também. @Mara Santiago no É mais Instagram. fácil. Muito obrigado, Mara. Foi um prazer. Tenho certeza que muitas pessoas se inspiraram com essa entrevista, né? Foi para mim, totalmente uma novidade, não conhecia e agregou muito para minha pessoa, né? O Vidal já tinha me explicado um pouquinho como que funcionava e foi sensacional. Que bom. Agradeço também. Para mim foi uma aula aqui, né? Ter a oportunidade de estar nessa mesa foi muito prazerosa para mim. É só gratidão. Ai, eu que agradeço, muito grata pelo convite também, tá? E assim, que bom o trabalho de vocês e o quanto vocês divulgam, né, o trabalho de outras pessoas, isso é muito legal. Se você chegou até aqui também, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. E se você tem interesse em fazer seu próprio podcast, você pode utilizar aqui o espaço da 91 Hub Studios. Muito obrigado, pessoal.